Uma frase do Bill Gates é muito interessante, eu gosto muito de usar essa frase. Ele diz que em alguns anos ou em algum período existirão dois tipos de negócio. Os que fazem negócio na internet e os que não fazem mais negócio. Então, se a sua software house hoje ela não está na internet, você corre um grande risco de daqui a alguns anos não fazer mais negócio. Primeiro que ele quase matou a gente, né? Ele criou lá um Fale com o CEO e começou no marketing digital lá e tipo assim, a demanda foi muito grande, a gente não sabia controlar o fluxo. Então, tipo assim, a experiência de uma empresa faz toda a diferença nesse sentido. A gente começou com as ferramentas que a gente tinha. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo dessa necessidade. Fez diferença naquele momento que a gente iniciou, startou, mas lá na frente a gente viu que a gente tinha essa necessidade de transferir essa responsabilidade para a empresa, né? Depois de dar muita cabeçada no mercado, a gente sabe que não é fácil encontrar uma agência que seja especializada em software house. Nós encontramos a Acesso Digital, já conhecemos o Renato de longa data, tivemos o prazer de conhecer o Léo também e fomos muito felizes, cara, nessa parceria, porque tem trago, assim, resultados maravilhosos pra gente. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é mais um episódio do podcast da Acesso Digital para empresário de software. Você que é empresário de software, você que vende, revende software de gestão para o varejo, para o serviço, para o comércio, você que precisa hoje de um software e você também que quer conhecer um pouco mais da Acesso Digital. Esse é o nosso segundo episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio, vamos colocar possivelmente o link aqui para você conseguir assistir. E hoje nós temos convidados especiais, clientes especiais e pessoas especiais para a gente. Nós tivemos o prazer de receber, nós temos na verdade o prazer de receber hoje aqui a Aera Sistemas. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje temos o nosso amigo Everton, André e Tom. Que também é Everton, mas carinhosamente vamos chamá-lo de Tom aqui para não confundir os Evertons, não é isso? Gente, sejam muito bem-vindos. E comigo mais uma vez o meu sócio, Leonardo Medina, tá com a sua camisa aí do Subido, entre os maiores e principais gestores de tráfego do Brasil. Léo, se apresenta aí, depois os nossos amigos vão se apresentar. Eu sou Leonardo Medina, esse é o podcast da Acesso Digital. Estamos muito felizes de ter conosco hoje a Aera Sistemas, um parceiro nosso, amigo nosso da casa, e fique conosco que vem muita coisa boa por aí. É isso. Gente, queria já de antemão que vocês se apresentassem um pouquinho da Aera Sistemas. E fala, Everton, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Léo, muito obrigado, Renato. Prazer estar com vocês aqui para poder bater esse papo. Bom, meu nome é Everton Farias, sou um dos fundadores da Aera Sistemas e é um prazer, cara, estar aqui para a gente poder falar de coisa boa, falar de negócio, falar de crescimento. Tá? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Amém. Sejam muito bem-vindos. André, se apresenta, André. Bom dia, meu nome é André Jacques, sou cofundador da Aera Sistemas e é uma honra e um prazer estar aqui com vocês da Acesso Digital, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia, do que nós temos vivido aí na automação comercial, no software de ERP. É um prazer estar com vocês. Poxa, que legal. Nosso amigo Tom. Tom, fala um pouquinho, Tom. Hoje você vai sair do backstage, hoje você vai sair de trás dos códigos. Estava escondidinho ali. Sou o Tom, cofundador aí da Aera Sistemas, né? A gente nessa jornada de alguns anos e a gente está muito feliz de poder compartilhar nossa história aqui com vocês, né? Legal. Porque a gente já conhece também, fez parte assim da nossa história, conhece a nossa história do início. Verdade. E a gente está muito feliz de poder estar aqui nessa manhã. Legal, gente. Eu fiz questão de convidar o time da Aera Sistemas, os fundadores, porque eles são nossos clientes hoje, mas além de serem clientes, eles são amigos de longa data. Antes de serem clientes, eles já eram amigos. E a nossa história começou quando eu trabalhava numa software house, dava treinamentos para empresas de software e a gente conheceu o time da Aera Sistemas e teve essa amizade. Depois de muitos anos a gente volta a se encontrar e viraram clientes. E hoje o intuito de trazê-los aqui é apresentar um pouco da Aera Sistemas. A gente vai falar como a Aera em 10 anos, mais de 10 anos, saiu de
um dia eu lembro que eu encontrei o Everton criando um software. Eu lembro de ele numa salinha e alguns cupons saindo da impressora, não fiscal já, né? E eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo ali. Cara, e nasceu a Era Sistemas. Conta um pouquinho dessa história da Era, como que nasceu. Fala um pouco disso aí pra gente. Maravilha. Assim, eu acho que pra gente ter uma ordem cronológica, né, das coisas, eu acho que vocês poderiam começar, de repente, falando sobre como é que surgiu isso, a necessidade de, no caso de vocês, né na MR Automação, né, de ter um software, né, a vontade de ter uma software house. Eu acho que depois eu poderia complementar, porque eu cheguei depois, né? Então, vamos em ordem cronológica. Eu acho que se vocês puderem introduzir, sobre isso aí, eu acho que seria interessante. Antes da Era. Depois eu chego e aí a gente, né, vai a Bacana, partir da minha bacana. chegada. Bem, me passaram a bola aqui, eu vou compartilhar um pouco com vocês. Então, a nossa história, ela começa enquanto empresa de representação de software, né? Na MR Automação, nós tínhamos uma necessidade, mais do que uma necessidade, nós tínhamos algumas dores. Dores essas que elas são muito comuns, inclusive hoje em dia. A primeira dor que nós tínhamos era a dificuldade em ser ouvidos por uma software house. Por vezes nós representávamos algumas soluções, não quer dizer que procurávamos algo milagroso, né, que resolveria todos os nossos problemas, que é o sonho de todo representante de software. Mas nós procurávamos algo estável e que nos desse um pouco de qualidade de vida. Porque nós vivíamos numa correria muito grande, né? Representando duas, três soluções, né? 2, 3 softwares, e não conseguimos, mesmo com essa quantidade de soluções, alcançar os nossos objetivos. Então foi surgindo a necessidade. Acho que todo empreendedor, né, brasileiro vive um pouco disso. Sim. É mais de uma necessidade e de um incômodo, algo que fica dentro de você ali, latente, querendo que você tome uma atitude. E nós decidimos tomar uma atitude. Nós buscamos várias outras opções, tentamos nos afiliar a outras parcerias, né, buscamos colaboradores na época que se apresentaram dispostos a criar uma solução e não conseguimos sair do zero. E essa necessidade, essa dor, essa inquietação na alma nos levou a Era Sistemas. Mas essa parte eu vou deixar para o Everton contar depois. Né? Foi a introdução dele na parceria que surgiu a Era. E o mais interessante disso tudo é poder estar aqui nesse momento. Se eu tivesse algo para dizer para alguém que empreende, que está desejando empreender, eu diria o seguinte: tome atitude hoje, o tempo é hoje, é agora. Porque há um pouco mais de 10 anos, né? Um pouquinho mais de 10 anos, né? Se nós não tivéssemos tomado a atitude de iniciar a Era Sistemas, Legal. com o que tínhamos na mão, não tínhamos nada, digamos assim, né? Surgiu através da parceria com o Everton, que veio para a sociedade, isso vai ser colocado mais à frente, nós não estaríamos aqui. E uma coisa que o Tom sempre fala comigo, né? Nós somos amigos há muitos anos, ele sempre fala uma coisa comigo que, assim, faz. Vai errar? Faz. Vai bater a cabeça? Faz. E nós conseguimos estar aqui nesse momento com acesso digital, compartilhando um pouco da nossa história. Que legal. Através de uma atitude que nós tomamos há um pouco mais de 10 anos atrás. Era uma necessidade. Sim. Nós tínhamos finais de semana assim, tomados por suporte, atendimento. E olha que não éramos somente os sócios da empresa. Na época, eu, o Rogério e o Tom, sócio da MR Automação, que trabalhávamos. Tínhamos alguns colaboradores já. Tínhamos uma equipe bacana até, né, Tom? De vários colaboradores. Tinha suporte, eu tinha técnicos eu cuidava do pós-venda, implantação e treinamento. Eu tinha técnico para treinamento, suporte, mas não era suficiente para termos tranquilidade, qualidade de vida. E essa decisão que nós tomamos, ela nos proporciona hoje, no sábado, 10h23 da manhã, estamos aqui gravando esse podcast com acesso digital, tranquilos,
com Que nossos legal. telefones, apenas servindo como memória, né? Para poder lembrar de alguma coisa que foi anotada e não mais para poder ficar atendendo chamados, atendendo recorrências de problemas que nós vivíamos, às vezes, por muito tempo, Que legal. sem solução. Que Isso é muito legal. bom. Então, Obrigado, Everton. Pode complementar agora com a entrada a Era dele, né? Sistemas nasceu Na parceria. de uma necessidade que vocês, como revendedores de software, tinham de ter um pouco mais de paz, de tranquilidade para o final de semana de vocês, com a família e até para os colaboradores, né? E vocês, como sócios da empresa, não tinham tranquilidade, né? Aqui são os colaboradores. Então a solução de vocês veio justamente olhando para essa necessidade de vocês. Primeiro, e vocês entenderam que essa solução ela poderia ajudar o mercado de software. Justamente. Eu também vim do mercado de automação comercial. Meu primeiro emprego formal foi trabalhando como técnico de campo, né? Técnico de manutenção, Legal. né? Na área de automação comercial. Então ia nos mercados lá, fazer aquela limpeza periódica, né? Eu sei o que é isso. Você conhece isso na prática, né? Conheço muito bem. E por eu já estudava programação, então eu iniciei, tive a vontade de criar uma solução própria, né? E quando eu iniciei essa solução, foi muito importante a base que eu tinha de conhecer o cliente final, de conhecer o chão de fábrica lá, né? Já ter abaixado no checkout, já ter dado um treinamento, né? Então, quando eu desenvolvi uma solução bem embrionária, né? Eu rodava em meia dúzia de clientes, e aí surgiu a oportunidade da parceria, né? Não vou falar os nomes, porque eu não vou colocar como empresa, porque a parceria foi com o Tom, com o André e com o Rogério também. Nós não citamos o Rogério aqui. E o que o André, só corroborando com o que o André falou anteriormente, sobre você tomar atitude, ter ação de ir lá e fazer, né? Hoje a gente brinca, a gente ri dessa história, mas o nosso primeiro cliente em comum, né, que nós tínhamos, foi um cliente em Cachoeiro de Macacu, né? Vocês lembram dessa, né? Ou seja, para testar o sistema, Sim. nós colocamos um cliente, nós somos de Magé, né? Cachoeiro de Macacu, eu não sei quantos km, vocês têm ideia de quantos km de distância? Bastante coisa, né? Então, assim, nós fomos lá, colocamos esse cliente. Obviamente que deu uma série de problemas, porque era uma solução embrionária, né? Mas isso foi o que deu o pontapé inicial, fez com que as coisas se movimentassem. Legal. Né? Então, a partir disso, né, nós começamos a identificar, né, o que o software poderia melhorar, e aí nós iniciamos essa parceria. Outras pessoas foram chegando também para somar forças nesse time, entendeu? E esse foi o início de tudo. Então, surgiu da necessidade que eles tinham com uma empresa que revende uma solução para automação comercial, né? A vontade que eu tinha de desenvolver uma solução para esse segmento, conhecendo as dores do mercado, conhecendo o que é necessidade, né, do comerciante, conhecendo o que faz com que uma operação lá no PDV seja eficiente, né? E foi de onde partiu tudo, né? E hoje é a solução que está no mercado aí há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, cara, que legal, que legal. E eu pude acompanhar isso muito de perto, ver vocês crescendo. Eu vi desde da impressorazinha lá imprimindo um monte de papéis, e nessa época eu trabalhava em outra empresa de software. E o interessante é que no começo a gente olha e fala: será que eles vão conseguir? Será que é possível criar um software? Porque a gente não tinha, até então, não sabia notícia de uma revenda de software que tinha conseguido êxito nisso. E vocês provaram que é possível construir um bom software, uma boa solução. E hoje vocês estão atendendo praticamente todo o território nacional, já tem muitos clientes, muitos representantes em todo o Brasil. Vocês hoje trabalham exclusivamente com representante, não é isso? Hoje vocês não vendem para o cliente final, é o representante, o cliente de vocês, o principal cliente. E fica aqui o nosso compromisso, né? Nós alcançamos o mercado através do parceiro representante. Que legal. E nós chamamos na Era Sistemas de parceiro representante, porque de fato a ideia é de parceria, é de somar, é de levar a oportunidade
também para o empreendedor da automação comercial no Brasil. Que bacana, que bacana. Só em cima do que você havia dito, né? Que, por exemplo, essa questão de uma revenda de software, uma empresa, né, uma revenda, desenvolver uma solução, eu acho que essa fórmula veio das habilidades complementares que o time tem. Sim. Né? Então, temos pessoas que estão no mercado de automação comercial há muitos anos. Não vou nem falar aqui quantos anos não, senão eu vou acabar. Você vai entregar muita coisa aí. Eu vou entregar a idade. Não, fala não. Então, assim, Vai começar. então, na época eu tinha 23 anos, 23 para 24 anos, né? E, assim, eu era um garoto, né? Então, muito novo, né? Porém, pude me unir com pessoas que tinham uma vasta experiência, tanto na parte de negócios, né? De automação comercial, né? Quanto, assim, experiência de vida, Sim. né? Então, tudo isso corroborou para que a gente pudesse chegar chegar no que era hoje, né? Que legal, que Eu queria legal. fazer um comentário. Eu queria pedir, na verdade, o Tom para falar sobre isso. Não ouvir as vozes negativas. Isso Tom, é muito conta aí pra importante. gente, que você já ouviu. Teve uma pessoa que falou diretamente, né? Sobre as coisas. Conta pra gente um pouquinho disso daí. Como o Renato falou ali, né? Será que é possível ele mesmo, naquele momento que ele viu essa condição. Então, assim, mas foi um grande desafio, né, Renato? Foi, imagino. Não foi uma coisa simples. A gente, na verdade, a gente tem uma grande dificuldade que hoje a gente tenta não cometer esse erro com nossos revendedores, que era o quê? A gente chegou um momento que a gente não era mais ouvido. E aí a gente, com uma demanda muito grande de problemas, e aí a gente não conseguia mais ser ouvido para aqueles que forneciam software para a gente. E aí a gente falou assim, cara, vamos iniciar um projeto de software. Cara, foi nesse momento onde eu e o André entramos numa faculdade de análise de sistema. Então, assim, eu já estava há vários anos distante do colégio, né? Então, assim, eu lembro que no primeiro semestre eu fui reprovado nas 4 matérias. Entendeu, cara? Então foi assim, foi um desafio muito grande. Aí encontramos o Everton no meio do caminho lá, que foi lá buscar uma ajuda pra gente. Na verdade, o Everton apareceu querendo uma ajuda nossa. Tipo assim, para colocar um software no cliente dele, pra gente poder ajudar ele com o software, ele podendo colocar nos clientes dele. Aí ele falou assim, pô, não, que eu desenvolvi um software. Eu falei, cara, tu desenvolveu um software? Ele mostrou pra gente. E aí a gente falou, cara, volta semana que vem aí. E aí a gente começou, ele aceitou o desafio, ele jovem, né? Ele não sabia o que ele ia passar ainda, nem a gente. Eu imagino. Então assim, cara, tu quer ser dono da sua empresa de software? O olho dele brilhou. Quero. Então, aí a gente fez uma proposta pra ele aceitou aquele quartinho, né, que tu falou, Isso. que era um cômodozinho, sei lá, 1,5 por algum... Ainda tinha um balde d'água que ele tinha que ficar tirando do ar-condicionado, toda vez enchia, senão transbordava lá onde ele trabalhava. Aí de vez em quando ele tinha que sair com um baldezinho d'água do ar-condicionado para poder jogar lá fora. Então foi uma história muito desafiadora, sabe? E não só teve vitórias, né? Sim. Então a gente enfrentou desafio que no meio do caminho dessa história aí, o nosso próprio software foi um maior desafio também, né? A gente vencer ele, né? A gente criou uma versão de um software que no meio do caminho a gente teve que iniciar uma versão nova, porque foi muitos problemas gerados. Então assim, foi algo muito desafiador. Era uma situação até meio que inacreditável, né? Como você falou no início, né? E não só foi você. Teve outras pessoas também que quando viram que a gente estava desenvolvendo um software lá internamente na empresa, eles desacreditaram também. E esse parceiro nosso, que a história iniciou nisso, que eu tinha que falar sobre isso, eu acabei entrando no modelo de história. Esse parceiro nosso, ele chegou assim, não, cara, isso aí não vai dar certo, não. Eu já tentei isso já. Foi alguém próximo nosso. Assim, e esse camarada é um camarada muito próximo da gente, do nosso ciclo ali. E ele disse que já tinha visto outras pessoas tentar também, disse que isso não ia dar certo. E detalhe, hoje ele é um revendedor nosso. No nosso Sério? sistema, na nossa solução, entendeu? Que legal. Então, assim, eu olho para essa condição e quando eu vejo que, nesse caso aí, pra gente
quando ele falou, isso não vai dar certo, parece que isso aí foi mais combustível pra gente poder fazer a coisa dar certo, entendeu? Gerou uma Porque- combustão correta para vocês. Isso aí, foi mais continuarem. combustível pra gente poder fazer a coisa dar certo. Porque a gente sabe que é um projeto desafiador. Hoje ainda é desafiador pra gente. Entendeu? Então a gente tem que estar rompendo todos os dias, ser resiliente, entendeu? Acreditar no sonho, no projeto. Eu tava conversando uma vez com eles, falei assim, o que me motivou muito a Era foi um dia que eu peguei uma foto de um revendedor no WhatsApp ali, eu cliquei para ver, e ele tava assim com a camisa assim dele, com a logo dele e a logo da Era. E aí eu falei assim, cara, isso vai além de um produto, né? A gente começou isso em São Paulo uma vez, né? Quando a gente estava lá em São Paulo. Exato, Isso vai exato. além de um produto, mano. A gente estava ajudando as pessoas a realizar o sonho delas, do negócio delas. Impacta, né? Entendeu? Então, assim, e hoje ainda continua sendo algo desafiador, muito desafiador. A gente tem que romper várias dificuldades, mas a gente vai seguindo em frente. Legal. A lição a gente já aprendeu, né? Bacana, né? Algumas. É muito bacana, né? Bacana escutar um pouquinho da história de vocês, né? Como o Tom, né, citou, né? A gente escutou um pouco lá em São Paulo. Para quem não sabe, gente, a Era convidou a Acesso Digital passar um final de semana com eles, né? De muito aprendizado, de mastermind. Foi um momento muito importante pra gente, que a gente guarda com muito carinho no coração, e a gente tirou muitos insights de lá, né? E escutar um pouquinho mais, ouvir vocês falarem, né, dos desafios do início, de como foi essa trajetória até aqui, dá mais combustível pra gente e pra vocês que estão nos ouvindo hoje, né, que tá aí começando um negócio, ou até mesmo um representante que começa na Era hoje, né, o Everton e André, e não sabe, né, fica ali um pouco com medo, né, dos desafios, e faz toda a diferença você não escutar vozes externas, né, negativas, e uma coisa que o Tom falou muito, o Everton na realidade citou, né, que é o ponto de você testar, né? A gente fala isso muito no tráfego, né? Você não ter medo de errar, tá? Porque tudo é hipótese, né? Até que você acerte ali, tudo é hipótese, né? E falando um pouquinho desses desafios que vocês enfrentaram, como é que a Era hoje enxerga, tá? Depois de 10 anos, né? Como é que é a competição no setor hoje de soft house? Fala um pouquinho pra gente como é que vocês enxergam essa competição, o que vocês têm feito para trazer um diferencial hoje para os representantes, para o pessoal que acompanha a gente aí hoje. Fala um pouquinho pra gente. Acho que a gente pode falar um pouco enquanto comercial e produto. Pode ficar à vontade. Então, Léo, o nosso posicionamento hoje, vou falar da visão comercial. Existem muitas opções. As opções do mercado são muitas. Mas algo que é importante de se dizer é que, se nós observarmos o comportamento do nosso representante, daquele que revende o software, nós vamos ver que todos estão buscando, eu já até falei isso no outro momento, buscando uma solução que resolva tudo. E quantas vezes, né, o representante, ele foca que ele quer atender, vou dar um exemplo, né? Restaurante. Eu quero atender restaurante. E ele fica, não, eu quero atender restaurante, eu quero atender restaurante. E não observa as dificuldades que atender restaurante podem trazer para ele. Chamado fora de hora, equipe de suporte, às vezes 24/7, porque o restaurante funciona sábado, domingo, feriado, à noite. E deixa de olhar os entornos. Eu aprendi com um amigo que me deu uma orientação quando eu iniciei no setor comercial, que assim, todos nós viemos da área técnica, né? Então tivemos que nos adaptar e aprender habilidades novas para poder continuar crescendo o empreendimento. Eu ouvi de um amigo o seguinte, que quantos comércios, né, existem em volta, né, daquele restaurante que você, como parceiro, candidato a representante, foi isso, né, Tom? Meu amigo Tom me falou que ele estava conversando com um candidato na época e ele disse que, não, eu quero atender restaurante, mas quantos comércios tem em volta? Quantas oportunidades tem em volta? Nós temos um dado do Sebrae de 2020 que existem cerca de 17 milhões de empresas que são pequeno varejo. São 17 milhões de oportunidades que a nossa solução oferece para esse parceiro atender. Dentro dessas 17, qual a estatística ali? Eu não tenho esse número para poder citar, não vou inventar, mas vamos pensar que 30% fosse, né, imaginar que 30%
fosse restaurante. E os outros 70 que você consegue atender com a solução? Não podemos perder negócio. Temos que focar no que nós conseguimos atender e atender com excelência. Então, nós estamos focados em atender diversos segmentos. A oportunidade com o nosso produto é ampla e se o parceiro se dedicar e se esforçar, ele vai conseguir crescer. Nós temos alguns cases de sucesso na Era Sistema, com a Boreal Help, por exemplo. Um abraço aí, Fabiano, Chile, Hamilton, pessoal que está sempre conosco. E eles têm crescido, têm conseguido escalar o negócio deles. Focando, eles hoje são monoproduto, né? E têm conseguido expandir. Não que a Era tenha nenhuma limitação, tá? Você que quer se candidatar a parceiro, fique à vontade. Né? Nós não temos nenhum contrato de fidelidade apenas com a nossa solução, mas venha trabalhar conosco, foque no que nós conseguimos atender. É assim que nós estamos conseguindo enfrentar a concorrência, orientando o parceiro a atender aquilo que a solução consegue de melhor. Porque se você focar em tudo, né, se eu tentar expandir para todos os segmentos, com certeza eu, como representante lá na ponta, vou ter dificuldade. Nós, enquanto software house, vamos ter dificuldade. E essa é a visão do comercial hoje, é o que nós temos passado para aqueles que desejam trabalhar com a nossa solução, querem crescer e querem se posicionar bem no mercado. Bacana, bacana. Bom, em relação a produto, o nosso foco não está no concorrente, né? Então, assim, o nosso foco está no foco do nosso cliente, que é o parceiro revendedor. Então, qual é o foco dele? É o cliente final, é o comerciante. Nosso foco está ali, né? É o foco Então, do cliente, que a gente exatamente. chama, não foco no cliente, foco do cliente, Justamente. que ele está precisando e vendo. Então, o nosso foco está nisso. Então, está em gerar soluções que agreguem valor, praticidade, né, no dia a dia do comerciante. Então, tudo que nós vamos criar na Era, né, qualquer nova feature para o sistema, né, nós pensamos em como isso pode ser, como o usuário pode utilizar da maneira mais simples possível, como que ele pode chegar no resultado esperado da maneira mais proveitosa possível, né? Nós conhecemos a realidade, nós conhecemos o dia a dia de perto do comerciante. Nós sabemos o quanto é corrido, né, o dia a dia dele. Ele precisa lidar com fornecedor, com funcionário, questões da loja, folha de pagamento, boleto, né, uma série de outras responsabilidades. Então, visando isso, a gente pensa em como a gente pode ajudar ele com o nosso produto, né? Fazer com que ele organize melhor o negócio dele, né? Fazer com que ele possa fazer com que o negócio dele se desenvolva, né? Cresça a partir de uma gestão eficiente, né? E de maneira fácil. Eu acho que não por coincidência, o nosso produto se chama Gestão Fácil, né? Que tem exatamente essa ideia, a ideia de facilitar a vida do cliente, do nosso cliente, né? Que é o comerciante na ponta lá. Então, como produto, cara, assim, de fato, o nosso foco, ele tá em gerar solução para o cliente final. O que o nosso concorrente está fazendo, cara, sinceramente, eu não estou preocupado. Não sei se meus sócios chegam a observar isso. Não estou preocupado. Estamos atentos às novidades do mercado. Estamos atentos às novidades tecnológicas, por exemplo, inteligência artificial, né? Já estamos desenvolvendo, inclusive, soluções para agregar valor ao sistema, agregar funcionalidade e facilidade para o comerciante na ponta lá através da IA. Legal. Então, o nosso foco está nisso, em gerar soluções aí, facilidade para o cliente na ponta lá. Para vocês que estão nos ouvindo agora, né, é bacana ouvir o Everton, o André, falar da solução, né? O foco está no cliente, né? O foco dele está no cliente. Para você que é representante, que tá aí buscando uma solução no mercado que atenda aí, como o André falou, né? Atenda vários setores, mas pega a dica do André, foca em um setor ali para você atender bem atendido, para você poder ter crescimento, como ele tem vários cases de sucesso. Eles orientam assim na Era Sistemas e não perde oportunidade não, tá? Vem com a Era Sistemas que vocês vão conhecer um pouquinho do Gestão Fácil, como Gestão Fácil tem ajudado e tem agregado a vida dos representantes, né? A gente acompanha de perto como assessoria de marketing, né? A gente acompanha de perto e a gente sabe que o representante, né? Ele tem mais qualidade de vida, não é isso, André? Quando os representantes que optam, né,
e pela Era Sistema. Não é só uma solução que atende ao cliente final, que traz ali um produto bom para o cliente final com mais qualidade, mas também para o representante também, isso é muito importante, não é André? Com certeza. O objetivo é que a solução traga para ele tranquilidade. É o que nós buscávamos enquanto empresa de automação na época, e era uma dor latente que nós vivíamos todo o tempo. E a Era Sistemas veio para trazer para esses representantes essa mudança de vida. Eu costumo dizer o seguinte, que antes de representar o Gestão Fácil, uma fala minha com alguns parceiros, né, em alguns diálogos nossos, nós tínhamos dificuldades pontuais, mas eram muito recorrentes. Inviabiliza a tranquilidade, porque você vai já dormir pensando, poxa, se acontecer aquilo de novo, como é que eu vou fazer? Eu tinha um colaborador, vou contar rapidamente, um colaborador que trabalhou conosco na época de automação, né? Não na Era. E ele me dizia o seguinte, rapaz, tem dias que eu não consigo dormir. Ele gerou ansiedade nele. Ele gerou um pensamento recorrente de que havia alguns pontos que se repetiam e ele queria solucionar e não conseguia. E quando o cliente tal abria um chamado, mesmo que ele não fosse atender naquele dia, que estava dentro do prazo do contrato de atendimento, de atender no dia seguinte pela manhã, ele não dormia direito, ansioso, preocupado como que ele ia fazer para resolver, porque já era recorrente e a resposta que se tinha na época do prestador de serviço não era satisfatória, não era suficiente, né, para resolver. É porque não tinha solução mesmo, não é aquela questão de vamos analisar e vamos dar uma resposta mais demorada, não é isso. É algo recorrente sem solução. Então é bem complicado de se dizer, eu não vou citar por questões éticas, mas esse colaborador desenvolveu ansiedade por conta disso. Ele disse que ia dormir, às vezes sonhava. Quando ele conseguia dormir, ele sonhava. Nós não queremos isso para os nossos representantes e nem para os nossos clientes. Tranquilidade, finais de semana, noites tranquilas. Problemas todos vamos ter. Não é isso que eu estou dizendo, né? A vida, ela nos oferece desafios constantes. Estamos até falando sobre isso no carro. As coisas que acontecem são para que nós possamos nos desenvolver enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Porém, nós temos que focar naquilo que nos dê o mínimo possível de estresse. O que eu puder abrir mão para não me estressar, eu vou fazer. Se eu puder... Tem até um livro, né, que eu estou lendo, que é Especialista em Pessoas, do coach Thiago Brunet. E ele fala sobre os contornáveis e os incontornáveis. Tem situações que são como pessoas, são incontornáveis. Você tem que enfrentar, não tem jeito. A filosofia estoica tem essa premissa, né? Do enfrentamento e não da fuga. Mas tem situações que eu posso contornar. E a escolha de uma solução estável, que me dê tranquilidade, finais de semana em paz com a minha família, qualidade de vida, essa eu vou abraçar. Agora, aquela que me tira a paz, que me gera estresse e ansiedade, eu vou contornar. Bacana. Muito bom, muito bom. Gente, uma frase que eu gosto e uso muito é que uma decisão ela muda tudo. Uma decisão de encontrar uma solução para o mercado mudou tudo na vida de vocês. Uma decisão de olhar e ver que é possível ser de revendedor a software house. É possível. E a gente entendeu um pouco dos desafios de vocês. Agora eu quero ir para um outro lado do jogo, que é o lado nosso, né? O lado do digital. O quanto a Era, porque a gente vê que tem muita empresa de software que ainda não se atentou para o quanto é importante para a marca, para o parceiro, a visibilidade da marca. Porque se você não for visto, uma frase do Bill Gates é muito interessante, eu gosto muito de usar essa frase. Ele diz que em alguns anos ou em algum período existirão dois tipos de negócio: os que fazem negócio na internet e os que não fazem mais negócio. Então, se a sua software house hoje ela não está na internet, você corre um grande risco de daqui a alguns anos não fazer mais negócio.
Você está vendo que a inteligência artificial está acelerando os negócios, a pandemia acelerou muito os negócios e empresas hoje ainda estão praticamente analógicas, contando 100% com indicação. Quando que virou a chave para vocês que vocês precisavam fazer marketing? Porque eu digo que o marketing ele é a empresa estar em movimento e existe um movimento que é o movimento que eu faço no digital e existe um movimento que as pessoas percebem que eu faço. Porque a percepção que o outro tem, às vezes eu converso muito com o Léo sobre isso, sobre o movimento, e falo com os clientes sobre esse movimento, até no story, né? O movimento que a gente faz não é talvez o movimento que o outro perceba da gente. E às vezes ele tá olhando, caraca, eles são gigantes, olha a equipe deles, e ele tá vendo apenas um story, ele tá vendo apenas o seu movimento. E para você é algo simples fazer um story tomando café com a sua equipe. Para vocês já é algo comum ter aqui, a quinta do bolo? Quinta do bolo. Quinta do bolo e a sexta da pizza ou do salgado. E o Kit Kat, tem o Kit Kat também. E tem o Kit Kat. Tem o Kit Kat. Olha, você tá vendo? Pra gente que tá olhando de fora, assistindo os stories, a gente já sabe que vocês têm movimentos culturais. Mas e se isso não tivesse sendo mostrado na internet? Como que foi vocês... Aí a ideia da pergunta é essa. Como foi que vocês entenderam que precisavam ir pra internet e fez com que a Era... E eu vou te falar mais, eu vou revelar algo para vocês, não vou revelar nomes, nem empresas, nem negócios, mas eu ouço pessoas dizerem que vocês já incomodam o mercado. Que estão vendo vocês em muitos lugares, estão vendo só... Rapaz, tem algumas empresas que não estão mais me incomodando não, mas ver o sistema da Era em vários locais aqui já está me incomodando. Então... Aí, Léo. Já escutamos esses relatos. Já escutamos. E a frase que eu ouvi também foi assim, cara, o marketing de vocês deve ser muito bom. Tá incomodando. Sim, Não, o que sim. chamou a atenção foi que o incômodo, né? A fala, né? Tá incomodando, né? Que chamou a atenção, né? Então, assim, o que vocês podem dizer assim? Que chave virou para Cara, vocês? teve alguém que participou ativamente desse processo e falou muito pouco. Eu vou deixar o Tom falar sobre esse processo, que ele participou ativamente disso na empresa lá. Interessante. Ali. Como nós fomos pro digital, né? Isso. Não tem história aí, mano. Você, Tom. Tava no back. Isso aí. Eu sou do Tava no backstage. back, né? Não, um dia a gente já estava com um produto já que atendia muito bem a empresa que foi a incubadora da Era, né? Que foi a minha automação na época. Sim. E o sistema atendia muito bem já a MR Automação, né? Então a gente tinha vários clientes já instalados. E aí surgiu, né? Eu estava conversando com o Everton, falei, Everton, cara, esse sistema já atende muito bem a MR Automação. Quantas MR Automação a gente tem no Brasil hoje que a gente pode atender com esse sistema? E aí foi onde deu esse estalo na gente, né, Everton? A gente estava lá na empresa e aí foi onde a gente começou a se movimentar no sentido de tentar arrumar uma solução. Aí o Everton, na época, ele lembrou do jovem que eu não sei nem onde ele conheceu, né, o Peter, né? Depois eu conto. Ele vai contando a história aqui. Não, mas onde startou isso foi nesse momento, né? Que a gente estava reunido lá, eu não lembro, mas eu sei que a gente falou assim, pô, Everton, o nosso software atende muito bem a MR Automação. Quantas MR Automação tem no Brasil que a gente pode atender com o nosso Legal. sistema? E aí foi onde... E nessa época eu já tinha iniciado desde quando eu estava fazendo essa faculdade, eu fiquei reprovado em várias matérias no primeiro semestre. Então lá a gente teve uma aula de marketing digital. E aí já na NR eu já tinha começado a fazer um marketing digitalzinho mesmo, bem devagar. Tinha um anúnciozinho lá rodando tal. E aí foi interessante, aí foi onde startou. Pô, vamos ver aonde a gente pode iniciar esse processo. Aí foi onde eu tenho um camarada aí que eu não sei onde ele conheceu o Peter, que eu posso chamar ele para dar uma fazendo, né? Aí eu vou passar para ele, ele vai poder contar aí essa história aí. Legal. Eu quis iniciar pelo Tom, porque o Tom participou ativamente desse processo na empresa lá, tá? Do nascimento dessa visão, desse olhar para o digital. Legal. Né? Só teve um ponto importante. As revendas da Bahia, que nós conhecemos em São Paulo. Isso aí. Então nós fomos para o Autocom, como todo ano nós vamos já há alguns anos para o Sim. Autocom.
nós conhecemos dois revendedores de software lá que estão buscando uma solução na Autocom, como muitas empresas fazem até hoje, né? E nós começamos a atender, fizemos poucos ajustes no sistema, né? Tinha que enviar alguns dados a mais no XML, fizemos alguns ajustes e nos tornamos aptos a atender o estado da Bahia também. Legal. E aí, já atendíamos bem a MR Automação e outros parceiros revendedores no Rio de Janeiro também, né? Agora, Bahia, por que não Brasil? Né? E, de fato, a saída para outros estados, ela vem... a saída para o mundo, né? Para o seu negócio, ela vem a partir do digital, né? Você pode utilizar o marketing convencional, né? Eu acho que o Léo, como especialista aqui, né, pode citar alguns canais de aquisição, mas na minha visão, né, não como especialista, mas na minha visão, hoje o mais eficiente é o digital. Que legal. E aí o Peter, nós conhecemos o Peter juntos. Na academia. Na época o Peter cursava educação física. E aí, inclusive, um abraço pro Peter, foi um cara assim, de extrema importância no surgimento, né, dessa visão pro digital na Era Sistemas, né, estruturou muita coisa lá. E nós conhecemos o Peter na academia e depois eu vim esbarrar com o Peter na faculdade. Quando nós íamos fazer a prova, a gente trocava ideia. Eu falei, cara, tá fazendo o quê? Eu tô fazendo faculdade de marketing. Eu falei, cara, pô, que legal, eu vejo tuas postagens lá. E aí a gente sempre trocando uma ideia sobre marketing de conteúdo, gestão de tráfego, né? E aí quando o Tom falou, cara, a gente pode utilizar marketing digital aqui na Era, fazer uma gestão de tráfego para poder fazer aquisição de clientes, cara. Eu falei, cara, eu conheço um cara. Vamos chamar esse cara para trabalhar com a gente. Foi onde nós convidamos o Peter e ele aceitou como um desafio, cara. Que de fato era um desafio. Sim. Porque assim, nós não tínhamos absolutamente nada estruturado, cara. Então foi um desafio. Ele chegou lá, organizou a casa com a gente, estruturou essa parte de marketing. Foi muito bom pra gente, né? Só que o Peter seguiu o caminho dele, foi empreender, né? Lá na Dropdesk, junto com o Sérgio também, que era um analista nosso lá. Legal. E aí, nós já entendíamos o valor do marketing digital. Depois de dar muita cabeçada no mercado, a gente sabe que não é fácil encontrar uma agência que seja especializada, né, em software house, né? Nós encontramos a Acesso Digital, né? Já conhecemos o Renato de longa data, tivemos o prazer de conhecer o Léo também e fomos muito felizes, cara, nessa parceria, porque tem trago assim resultados, né, maravilhosos pra gente, né? O André que lidera o nosso comercial lá, né? Fala, cara, não para de chegar lead, né, André? Não para de chegar lead. Então, assim, temos lá a nossa SDR lá, a ligação o tempo todo, agendamento, porque o André que faz essa parte, né, que é o nosso closer lá, que fecha as propostas comerciais, né, fecha as parcerias, né. Então, assim, onde startou a visão foi justamente nessa conversa, né, desses parceiros de outros estados, né, surgindo, e aí nós saímos pro digital, e, assim, se eu puder dar uma mensagem, cara, para software house, que ainda, assim, eu nem consigo acreditar, para falar a verdade, que o cara ainda não utiliza a internet, gestão de tráfego, né, seja pago ou orgânico, como um canal de aquisição para a empresa, né? E aquisição é um pilar fundamental para a empresa, né? Então, assim, foi assim que nós tivemos essa visão. E fica a dica aí, se você ainda não tá, assim, pode estar sendo um concorrente pra gente aí poderoso, né? Mas tem espaço no mercado para todo mundo. Tem espaço no mercado para todo mundo, né? Então acho que isso é importante frisar também. Que legal, que legal. Quero frisar aqui uma questão interessante aqui é que, como o Everton falou, a equipe já entendeu isso interno. A gente, hoje, você pegar o Instagram da empresa lá, eles mesmos estão reunidos lá, eles vão lá, faz um videozinho, já bota lá natural, né? De maneira espontânea e natural. Tipo assim, isso é bacana. E eles marcam também a empresa, né? Porque eu acho muito legal essa questão do colaborador engajar com o marketing da empresa, porque e é uma cultura de vocês. Isso eu parabenizo a vocês por isso. Continuando aqui, a gente falando do marketing, sim, ele criou oportunidades. Eu vejo os colaboradores de vocês engajados com o digital. Vejo a percepção de quem está de fora olhando. Porque a percepção de quem está de fora olhando é a percepção de que a empresa tem
excelentes colaboradores, e isso é real, tá? Só que muitas empresas ainda não investem, como o Everton falou, no digital, e não dá para acreditar. Mas acredite, Everton, toda semana eu faço reuniões com empresas que não estão no digital. Toda semana eu converso com empresários de software de todo o Brasil, e o legal disso é que eu converso com empresários de todo o Brasil. Hoje a gente tem clientes em 6 estados. 6 estados que a Acesso Digital hoje está presente. E essa facilidade é o digital, porque o Léo costuma dizer essa frase. Como é que é a frase, Léo? A gente está a um braço de distância do nosso cliente. A gente está a um braço de distância de qualquer cliente, gente. A gente liga uma câmera, a gente conversa com gente hoje do Brasil inteiro. E essa é a nossa realidade. Só que essa semana eu conversei com vários empresários que não estão no digital, que não têm presença digital, que não aparecem no digital. Tem empresas muito bacanas nisso. Empresas com histórias bonitas, igual a de vocês, que precisam ser contadas na internet. Que são empresas verdadeiras, cara. Empresários que acreditaram. Estão aí 10 anos acreditando num sonho. E o marketing, empresário de software, acredite nisso. O marketing digital é a oportunidade da sua empresa ser levada para todo o território nacional. A oportunidade de colocar você na frente do cliente certo. Léo pode falar um pouco disso, né, Léo? Né? Na hora certa. Dá até a hora certa, né? Na hora certa. Ainda tem o celular certo, né? Eu posso escolher. O Everton falou um pouquinho de canais de aquisição, né? Citou aqui. E hoje a internet ela é uma vitrine, né? Para sua empresa, para você que tem o seu negócio. Hoje é mais do que uma obrigação, né? Você está no digital. Né? Hoje as coisas têm evoluído muito rápido, né? A gente fala de inteligência artificial. Daqui a pouco, a gente fala muito na gestão de tráfego, né? Que vai virar commodity, né? Porque com um botão a inteligência artificial vai conseguir fazer muita coisa. Só que se você unir, né, a sua inteligência à inteligência artificial, você consegue ir muito mais longe, tá? E só apertar botões não resolve. Eu quero te dizer logo agora, só apertar botões não resolve. Você precisa, o que a gente faz, o que a Acesso Digital faz, é montar uma estratégia de acordo com o teu negócio, de acordo com aquilo que você entrega, né? E para isso a gente ouve os nossos clientes, a gente tem essa parceria, né, de estar próximo dos nossos clientes, próximo dos parceiros também dos nossos clientes, e não faz sentido, tá? Você não está no digital. Hoje a gente tem vários canais de aquisições para que você possa trazer tração para a tua empresa, trazer leads que vai fazer sentido para o teu negócio, vai fazer o teu negócio crescer, tá? Vai fazer com que você aumente a tua receita, vai fazer com que você consiga fazer o que a Era hoje faz. Por que a Era consegue fazer o que ela faz hoje com os funcionários dela? Berço de talentos, né? Você vê lá um colaborador falando de como foi importante para ele o início dele, né? Como o Marlon falou. E isso é muito gratificante. É porque a Era ela consegue, através de vários canais de aquisições, que é o representante, que é através do marketing, trazer receita para dentro da Era e assim trazer uma qualidade de vida, não só para você que é representante, mas a Era também se preocupa, também com os parceiros e também com os colaboradores dela. Falando um pouquinho nisso de parceria, fala um pouquinho pra gente aí, dá uma dica para quem tá nos ouvindo também, empresário de software, como é que vocês lidam, com só as ações que vocês fazem para poder fortalecer essa parceria dentro da Era, com os parceiros, junto aí com os colaboradores. Fala um pouquinho pra gente aí, quais são as ações principais para que... Porque, vou ser sincero para vocês, tem muitas empresas de software que tá procurando isso, mas não sabe qual o caminho, né? Entendi. E vocês que já chegaram lá, fala um pouquinho pra gente. Bem, sobre essa questão das nossas ações, elas são resultado dos nossos projetos, né? Dos nossos projetos futuros. Então, tudo são fases. Assim como teve o primeiro momento, que começamos a trabalhar, né? Como diz o Túlio, da Software House, 10x lá, exponencial, né? Isso. Um abraço aí pro Túlio. Nós temos fases. E as fases da Era elas foram sendo vencidas com muito esforço, com muita dedicação. E na fase que nós estamos hoje, para continuar crescendo, para continuar expandindo, nós estamos criando vários projetos. Um deles é o Era Starter. Em primeira mão aqui, né?
divulgando aí, está em andamento a primeira turma do Era Start. Bacana. E é um programa que temos encontros semanais com nossos parceiros. Eu tenho feito reuniões semanais com os parceiros e levado para eles a importância do que nós estamos discutindo aqui hoje, Sim. digital. Legal. O primeiro mês foi abordando esse assunto. Primeira coisa que eles precisam ter, presença digital. E muitos não têm. Né? Eu não sou nenhum expert nessa área, né? O Léo, o Renato aí podem falar melhor sobre isso. Porém, nós temos trago para eles o que nós temos vivido. Posicionamento da marca, presença digital, a importância em separar o perfil da empresa do perfil pessoal, os riscos que as associações podem trazer para o empresário, tanto no pessoal quanto no da empresa, mas como a maioria tem um perfil só, eu tenho pontuado muito para eles, inclusive nessas reuniões, teve um encontro só para tratar disso, é uma importância muito grande saber dividir as coisas. Eu posso ser apoiador de determinado posicionamento político, mas eu me associar a isso publicamente, porque a internet é o que vocês estão falando aqui, o Renato acabou de falar. Vocês estão o quê? Um braço, né? Um braço de distância de qualquer pessoa. Um braço de qualquer pessoa. Eu não estou mais a quilômetros de outro estado. Eu estou a um braço de qualquer pessoa em qualquer estado do Brasil e do mundo. Não é só do Brasil. Isso. Então, com o que eu me associo pode impactar no meu negócio. O meu posicionamento pessoal pode estar no meu perfil pessoal. Sim. Mas no perfil da empresa, o que é importante é o quê? O produto, o negócio, o cliente. Né? Como nós falamos aqui, como é que é a expressão? O foco do cliente, né? O foco do cliente. Foco do O cliente. que o cliente está focado? Você é revendedor de software. Como você tem abordado o seu produto na sua rede social? Você está voltado para a necessidade do seu cliente? Qual é o foco do seu cliente? Isso é importante. Então nós temos esse projeto, o Era Start, estamos Legal. nos comunicando com os nossos representantes, levando conhecimento, oportunidade e também ajudando eles a se desenvolverem, né? Através da nossa própria experiência. É um encontro aberto, onde trocamos experiências, onde trocamos, de fato, estratégias, né, que são restritas. A estratégia não se abre, né, em todo lugar. Tem coisas que podemos falar, tem coisas que não podem ser ditas. Né? Então, para não expor também o parceiro, nós Legal. compartilhamos ali na reunião estratégia. E assim, não é só a Era que contribui. Nós recebemos também, isso é importante. A cada reunião eu tenho aprendido com os parceiros. Tenho identificado pontos que podem ser melhorados. Isso é muito bom. Que legal. E esse é um dos programas que nós estamos colocando para frente aí na Era Sistemas. E tem sido muito bom e importante para o crescimento. O feedback que tem vindo é o seguinte: pessoas que estavam desistindo do negócio, pessoas que estão com o negócio, mas ainda se mantêm na CLT porque não tem confiança de que pode viver, né, pode sustentar sua família, pode conduzir a sua vida através do seu próprio negócio. Eu não estou falando aqui de software, não estou falando de, né, da Era. Vai além, né? Vai além. Pessoas, Olha né? só, isso vai muito além. Vai além. Pessoas que têm sonhos, que têm desejos, que têm vontades, que almejam algo melhor para o seu filho, um futuro melhor para o filho, estão presos e travados porque não conseguem ver no empreendedorismo a solução do problema que ele está vivendo. Já deu o primeiro passo, o programa tem um número de clientes X, né, de X a X, que se mantém nesse programa. É o primeiro de muitos, né? Acredito que vamos evoluir com isso. Mas esse empreendedor que está travado, quando ouve um pouco da minha história, quando eu saí da CLT para empreender, Se conecta. quando eu corri o risco, né? Assumi o risco, eu corri não, assumi o risco, porque todo empreendedor corre risco. Quando eu assumi o risco, na época, que não foi fácil, né? Tive que abdicar de muitas coisas, abrir mão de muita coisa para poder estar empreendendo. Não vou contar que o foco é outro, né? Mas impacta essa pessoa, dá a ela combustível para continuar. E esse parceiro consegue enxergar que a decisão que ele está deixando de tomar hoje é o resultado que ele não vai ter amanhã. Isso aí. Eu vou Isso até aí. deixar aqui uma citação, desculpa. Vou deixar uma citação aqui, não podia deixar de falar,
Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições condições melhores para fazer melhor ainda. É uma frase do filósofo, escritor e educador, professor universitário Mário Sérgio Cortella. Faz o que você Excelente. pode com o que você tem agora. Essa é uma estratégia que nós estamos utilizando na Era Sistemas e tem impactado os nossos parceiros. Né? Vai além da representação, é algo que tem ajudado pessoas a avançar. E Sim. o feedback que eu tive essa semana foi muito importante de um dos parceiros que ele falou o seguinte: eu estava desmotivado. E quando vocês me chamaram para participar do Era Starter, as minhas energias se renovaram. Eu chamei a minha esposa, fala dele, do parceiro. Olha isso. Eu chamei a minha esposa, nós conversamos e eu já criei, olha só, olha a importância, né, dessa parceria. Por isso nós chamamos parceiros representantes e não revendedor de software. Ele decidiu investir no negócio dele e abandonar a CLT em um tempo X. Ele tem um programa para determinado número de clientes que vai complementar as despesas dele, etc., para conseguir estabilizar a vida dele financeira. Não vai resolver, mas ele falou que quando chegar nesse ponto, ele já tem um plano já. Quando Já chegar tem um nesse plano de ponto, ação. isso começou a se mover na mente dele a partir do programa Era Starter. E ele decidiu que agora ele vai colocar em prática a Você partir vê dessa... a importância, né, de você ter Sim. um plano de ação, né, para os parceiros dentro da empresa, que o André tá falando aqui, que ele tem conseguido aumentar o nível de consciência, Isso. né, desses parceiros através de troca, né, de experiências, através de informações, de trazer também ferramentas para que esses parceiros eles consigam ir para frente, né, consigam evoluir. E olha só o benefício disso, né? Não é só uma parceria. Vocês que estão nos ouvindo agora, representantes, né, a importância de você ter um parceiro de negócio, não só para poder te fornecer um sistema e você fornecer para o teu cliente, mas é um parceiro que se preocupa, tá? Com a tua evolução, como você está, como que isso tem impactado a sua vida e as ações que eles têm feito, que eles estão falando aqui, está impactando. Olha só, esse colaborador, né? Esse representante, esse parceiro representante. esse parceiro representante, ele já estava desistindo do negócio, né? Com as energias baixas, né? E aí deu um ânimo dele por conta das experiências, por conta da informação, por conta da ação, né? Foi falado muito aqui, né? Acho que uma frase que foi falado muito aqui é o seguinte, né? Que a gente não tem que viver de condição, a gente tem que viver de decisão, né? E como é importante você ter pessoas ao lado, tá? Que estão na mesma frequência, que passaram por aquilo que você está passando hoje, que sabe a tua dor, sabe o que você está enfrentando, sabe que não é fácil, mas que é possível. E é isso que a Era tem proporcionado para os parceiros. Então você que está nos ouvindo hoje, tá? Perde tempo não. Clique em Saiba Mais. Vem para Era Sistemas. Ó, só para concluir, esse primeiro mês foi falando sobre a questão da presença digital. Presença digital, legal. Esse parceiro falou que ele saiu. Diz que 2, 3 clientes, não tenho o número exato no momento na minha mente, para 7. Nós só estamos há um mês com o programa. Um parceiro que ainda tem uma outra atribuição que ele trabalha como CLT, ele tem que executar as atividades como uma atividade extra, sendo para ele uma renda extra, mas que já está no projeto virar principal. Olha a importância do digital. Muita. Com a ajuda do Era Starter, ele criou um Instagram para a empresa dele e começou a divulgar. Porque geralmente ele usava o pessoal, né? Como ele criou um agora à parte, ele começou a crescer. E ele viu valor nesse programa que tem ajudado muito a ele. É isso aí que E bacana, o é o direcionamento, que nos né? recompensa. O direcionamento, né? Como é importante você ter esse direcionamento, porque a gente fala de internet, do digital, é um potencializador, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então você ter o direcionamento certo dentro de uma empresa parceira, de como você fazer isso, você já está aí posso ser sincero, na frente aí de uns 50%. Você já começa com a marcha certa, né? Você está aprendendo com a experiência de quem está fazendo, de quem chegou lá e está aqui para te ajudar. Só uma questão que a gente percebe muito isso
com os parceiros da Era, até na ajuda mútua que eles têm um com o outro, né? Uns com os outros, né? E eu gosto muito daquela frase que diz que você é a soma das 5 pessoas com que você convive, né? Fundamental. Então, muitas das vezes, esse representante, esse revendedor de software, né, de automação comercial, ele está desmotivado porque ele não está cercado de pessoas, né, que fomentem esse desejo, né, ou ajudem com a visão, com a palavra positiva, com a mensagem positiva, com uma estratégia interessante, para que ele possa alcançar os seus objetivos e performar melhor no mercado, né? Então, assim, eu gosto muito de usar analogias. Então você pega uma brasa e tira ela lá da churrasqueira. Léo que curte fazer um churrasco. Tira ela da churrasqueira. O que acontece com ela? Ela apaga. Paga. Né? Então, assim, porque ela se afastou de onde estava o calor, né? Então, quando você devolve ela acende novamente, né? Então, eu não gostaria de falar somente da Era como software house, mas também da Era como ecossistema de parcerias, né? Então, nós temos um ecossistema onde, além do parceiro revendedor fazer parte do ecossistema, fazer parte de um grupo onde ele está ali ambientado, né, com pessoas que falam a mesma língua que ele, possuem o mesmo propósito. Então isso é importante para que ele possa ter uma visão clara, né, receber um feedback ali, de repente um insight interessante, para que ele possa mudar a direção do negócio dele. Então a Era, como um ecossistema de parceria, ela também tem esse propósito de fomentar isso e adicionando novos parceiros, assim como a X Consultoria, né? Assim como o iMendes, assim como outros parceiros que nós temos, assim como a Acesso Digital também, que faz parte do nosso ecossistema de parcerias também. Então, tudo isso faz com que ele esteja próximo de pessoas que, né, têm o mesmo propósito. A gente fala que tá perto, mas, voltando aqui, parafraseando de novo o Léo, você pode estar um braço de distância, cara. Não precisa de você, de fato, estar aqui, né? Como nós estamos, né, tendo essa honra de estarmos aqui presencialmente reunidos, mas lá na reunião do Era Starter lá, com o André e com outros, né, com revendedores de sucesso, com revendedores que estão iniciando no mercado, pessoas de níveis diferentes, parafraseando o Tom agora, em páginas diferentes, né, Tom? Em páginas diferentes, então isso que é importante. Então, quando esse revendedor, esse representante se torna um parceiro Era, ele não está só representando um software, ele está fazendo parte de um ecossistema de parceria e de uma plataforma de crescimento também. Que legal, que legal. Muito bom, gente. Esse primeiro momento você falar para o representante que ele precisa se posicionar no digital e você traz ele para um ambiente de crescimento. Eu costumo dizer uma frase que eu acho muito interessante, é que o ambiente ele é mais importante do que a hereditariedade. Eu vi essa frase me marcou muito. E às vezes o empresário está no ambiente errado. E isso faz com que ele deixe de crescer. E o network, um ambiente certo, está cercado de pessoas que estão na posição, ou no lugar, ou na cadeira que você almeja, que você sonha. Isso é muito importante. Tem eventos importantes, como você citou, o próprio evento do Túlio, a Software House 10X, é um evento extraordinário para o empresário de software, o fabricante de software, ele entender ferramentas de posicionamento da marca, posicionamento interno. Não vou falar do evento, um abraço aí para meu amigo Túlio Bittencourt, um cara excepcional que a gente se conheceu em 2010, a gente era técnico de bancada de uma empresa de software, e sou muito grato por ter convivido com esse cara, ter aprendido com esse cara, e você que é empresário de software precisa estar em ambientes assim, ambientes que te cerquem, e o revendedor, ele precisa estar num ambiente, ele precisa estar com um parceiro que ajude ele, principalmente com isso, posicionamento digital. Eu costumo dizer que o posicionamento do dono hoje ele tem que ser mais importante para a empresa do que o posicionamento da empresa. Porque o dono hoje, quando ele se posiciona e gera conteúdo, pessoas compram de pessoas. Então a marca, quando você vê às vezes a logotipo de uma marca, você olha e o seu cérebro automaticamente, em alguns momentos, ele quer saltar daquele anúncio. Só que quando o dono se posiciona, eu estou conseguindo olhar nos olhos e ver o brilho e a paixão dele pelo negócio, pela empresa. E o que você falou, André, cara, sensacional a forma com que vocês decidiram começar. Mostrar que o dono precisa se posicionar. E vai aqui um conselho para você, empresário de software.
além de posicionar a marca da sua empresa, além de posicionar a sua software house no digital, passe você a gerar conteúdo. Passe você também a ser alguém que leva resultados e clientes para dentro da sua marca. Então você, empresário, precisa produzir conteúdo também, porque você vai ser um micro-influenciador da sua empresa de software. E você que é revendedor de software também precisa fazer isso e pode fazer isso. Isso é um conselho para você aí, agregando o que o André já falou. Voltando aqui com o nosso próximo e penúltimo assunto do nosso podcast, que está sensacional, que está incrível. Vocês falando aí um pouco do poder, do que a comunidade faz, do relacionamento com o parceiro, representante. Vocês têm mais algum ponto a agregar com o que vocês estão fazendo aí com o parceiro, para a gente ir para o próximo tópico? Essa questão da comunidade é um ponto importante, né? Nós temos o nosso grupo de aviso e novidades, né, que, como o Everton acabou de comentar, foi criado para avisos e novidades, mas se tornou uma comunidade onde os parceiros eles colaboram entre si, né, dando dicas, não só do software. Às vezes precisa de um especialista em balanças. Tem alguém lá no grupo que é especialista em balanças. Precisa de um especialista em rede. Tem alguém no grupo que é especialista em rede. Então isso virou uma comunidade, como vocês acabaram de dizer, de forma orgânica, né? Natural. Eu diria natural, né? Começaram esse espírito de cooperação. Uma coisa que é muito importante deixar bem claro para aqueles que estão nos ouvindo, que na Era Sistemas nós fomentamos a parceria e não a competição e não a disputa entre si. A parceria hoje em dia tem sido algo que é um desafio. Sim. Em qualquer segmento. Na automação comercial, nós temos, como o Tom falou, criar tendências, né? Estamos criando tendências. Parceria é uma delas. Porque eu me recordo quando eu iniciei, não vou falar quando, né? Para não divulgar a idade, no início lá da automação comercial, começando a trabalhar nesse ramo, é comum ver o outro como, não só, quase como inimigo. Não é, Tom? Nós vimos o outro assim quase como inimigo, concorrente. Concorrente não se fala, concorrente não toma um café junto, não, concorrente faz isso aqui, concorrente bate papo, concorrente conversa, concorrente troca informações. Agrega, né? Concorrente não é inimigo, é parceria. Vamos somar. Como eu falei, são 17 milhões de oportunidades. Nossa. É um número muito expressivo. Não precisa brigar, não precisa disputar com o parceiro da cidade vizinha, do parceiro que está no digital com você. Tem espaço para todo mundo. É isso. É isso. Interessante, gente. E assim, a gente está chegando na hora de concluir o nosso segundo episódio de podcast da CS Digital. E que dica vocês dão e qual o futuro da Era? Vocês podem revelar alguma coisa que vocês estão preparando para o futuro? O Everton chegou a citar um pouco da inteligência artificial. O que vocês podem dar de dica para o empresário e o que você está pensando assim para o futuro da Era Sistemas, para o parceiro que está vendo aqui e ouvindo, assistindo esse episódio? Bom, a nível de produto, né, nós estamos vendo aí um crescimento muito expressivo no mercado de pagamentos. Então nós já estamos desenvolvendo soluções, né, por exemplo, de integração direta com os bancos, né, para fazer transações Pix. Legal. Né? Então nós estamos avançando também, né, no que diz relação a ferramentas que utilizam de inteligência artificial para que possa facilitar a vida do comerciante lá na ponta. Então, assim, a Era basicamente está caminhando, como eu havia dito anteriormente, para esse sentido, né? Levar cada vez mais facilidade, né? Não só para o nosso parceiro revendedor, porque se o cliente dele na ponta ganha mais autonomia no sistema, né? Capacidade de extrair dados e informações importantes para o negócio dele, né? Isso faz com que ele não precise de repente abrir um chamado para poder ajudar, para poder pegar um relatório, algo parecido. Então faz com que ele possa estar gerindo o negócio de forma mais inteligente, né? Utilizando recursos tecnológicos aí disponíveis no mercado. Então, assim,
Tem coisa que eu não posso revelar, que é segredo de negócio, entendeu? A gente até pode revelar, mas de repente um evento mais fechado, né? Sim, Tudo sim, mais, sim. que são estratégias de negócio, mas a Aera está caminhando nesse sentido, tá? Então o nosso principal foco é esse, utilizar das ferramentas e inovações tecnológicas para levar facilidade para o comerciante lá e, consequentemente, né? Frisando que a Aera Sistemas ela não atende diretamente ao cliente final, tá? Nós agimos no mercado por intermédio de você, parceiro revendedor. Então, assim, quando eu falo que a nossa atenção está no cliente é por conta do nosso parceiro, né? Então, a ideia justamente é isso, levar facilidade e praticidade para esse cliente na ponta lá, para que o nosso parceiro possa ter cada vez mais clientes, cada vez mais sucesso. Porque o nosso sucesso depende do sucesso do nosso parceiro revendedor. Legal. Bacana. E estamos chegando ao final desse episódio. Se daria, aí pode ser cada um de vocês frisar, o que se daria de dica para o empresário que ainda não se decidiu para fazer o digital? Porque eu entendo que vocês estão vivendo muitas coisas hoje e por conta de decisões que vocês tomaram lá atrás. Aquela frase, né? Uma decisão mudou muita coisa na vida de vocês. Uma decisão de trazer alguém de início para ajudar no marketing. Em dado momento, o Peter, que vocês frisaram, ajudou muito vocês. Eu tenho vídeos dele lá Um abraço ainda pro no Peter. canal. Um abraço aí pro Peter. Fica aí meu abraço. E o Peter precisou seguir, mas vocês também entenderam que vocês precisavam de alguém especializado em marketing digital. O que vocês dão de dica para o empresário? Aí tem um empresário que ainda não se decidiu, ele está pensando se ele vai fazer marketing digital. Eu costumo dizer para muitos empresários de software em reunião o seguinte: hoje você está olhando para a sua condição e você olha para o seu bolso, para o caixa da sua empresa de software e você fala, não tem como eu investir agora em marketing digital. Daqui a 1 ano, 2 anos, você vai olhar para o seu caixa e você vai falar, agora é impossível. Tem gente que parece que está esperando piorar para ele começar a investir em marketing digital. Como é que é a fala do Bill Gates? Hoje, daqui a alguns anos, existirão 2 tipos de negócio. Aqueles que estão fazendo negócio na internet e aqueles que não fazem mais negócios. Esquece tudo. É isso aí. O que vocês dão de dica para esse empresário, além dessa dica aí? Que eles correm o risco de daqui a alguns anos não estar mais fazendo negócio nenhum na internet. A Ou ideia negócio é o nenhum. seguinte, pela experiência que a gente teve, na época a gente trouxe o Peter lá pra Aera, primeiro que ele quase matou a gente. Né? Ele criou lá um Fale com o CEO e começou no marketing digital lá e tipo assim, a demanda foi muito grande, a gente não sabia controlar o fluxo. Né? Então, tipo assim, a experiência de uma empresa faz toda a diferença nesse sentido, entendeu? A gente começou com as ferramentas que a gente tinha. Perfeito. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo dessa necessidade. Fez diferença naquele momento, né? Que a gente iniciou, startou, mas lá na frente a gente viu que a gente tinha essa necessidade de transferir essa responsabilidade para a empresa, né? E hoje quem trabalha diretamente com isso, eu acredito que é o André, lá, e ele tem, a empresa tem colhido fruto disso, dessa decisão que a gente teve também, né? Porque no começo foi algo, tipo assim, foi interessante, mas da forma que a gente estava olhando, quase matou a gente. Entendeu? Tem histórias aí que dá para um outro podcast. É isso. Marketing sem estratégia Já fica um convite pro próximo. é um risco. Vai, André. A dica que eu vou deixar tem relação com a frase do Cortella, né? Faça com o que você tem primeiro. Não espere o melhor momento. Não espere ser grande para começar a fazer algo. Isso. Comece a fazer hoje para se tornar grande. Legal. O digital, ele é importante. Não tem experiência, tem conteúdo gratuito. Acredito que vocês compartilham também materiais gratuitos, orientando nas mídias de vocês, né, o pessoal. Dá o primeiro passo. Como você falou sobre o caixa, talvez hoje não faça sentido a nível financeiro contratar a agência. Mas você pode começar a se posicionar, pode começar a fazer um vídeo, pode começar a compartilhar nos Reels, né, as suas experiências diárias, a implantação que você está fazendo, né, uma melhoria que foi criada para o sistema. Sim.
Ou então um material que ajude, que agregue ao cliente. Nós temos o nosso Era_Sistemas, que é o nosso canal do YouTube, e é o mesmo nome da nossa página no Instagram. Tem muito material lá que ajuda o nosso cliente final, lá na ponta. O foco no cliente. O cliente nosso é o parceiro. E o cliente dele precisa de conteúdo. Então nós estamos alimentando as nossas mídias com esse conteúdo para auxiliar esse cliente lá na ponta. Isso aí, você consegue fazer sem um custo. Você consegue botar um celular e gravar como fazer determinado procedimento e compartilhar no YouTube. Isso aí. E o custo vai ser praticamente zero, orgânico, né? É isso mesmo, é orgânico? Sim, chama? orgânico. Eu tenho que perguntar, né? Porque eu não tenho isso aí, especialista aqui, Léo e Renato podem dizer melhor. Tráfego orgânico. Tráfego orgânico. Tem um vídeo dos mestres da automação do Tom que já passou de 100 mil views e é um vídeo tutorial. Olha isso. Olha que O que você precisa para fazer um vídeo tutorial, senão o seu conhecimento que você já detém? Comece com o que você tem. E na internet costuma-se achar que precisamos estar preparados. Mas o que eu sei pode ser informação que tem quantas pessoas que não têm essa informação ainda? Que eu posso compartilhá-la com essas pessoas. Comece com o que tem. E quando chegar o momento, e quando você tiver, né, sinergia, procure especialistas, que é o que nós fizemos. Os números falam por si, tá? Os números da Era falam por si. Nós já tivemos que expandir a equipe, né? Precisei de um SDR, estamos em 2 close e já temos sucesso do cliente, né? Um abraço aí pro Edivando e pra Débora e pra Tamara, que legal. que o pessoal compõe a nossa equipe comercial. Isso só tende a crescer. Isso é possível por quê? O digital. A um braço de distância. A um braço de distância de qualquer pessoa. Estamos alcançando pessoas aí pelo Brasil afora, e levando a nossa solução, levando oportunidade, levando renda, levando tranquilidade. E é isso. De pessoas, por pessoas, para pessoas. Que legal, que legal. Deixa eu só voltar no que o André falou antes de Everton concluir. Eu acho interessante o ponto que vocês citaram, é que tem gente esperando ter o melhor software, a melhor ferramenta. E o Tom falou que talvez vocês não estavam com o melhor software naquele momento. Só que se vocês não tivessem se posicionado naquela hora, o melhor software talvez não existisse hoje. A solução que vocês têm agora em mãos e a quantidade de pessoas que o time está crescendo, graças ao digital, né? E a gente comemora isso, né, Léo? Quando a gente vê uma notícia dessa, a gente vibra por dentro, até as lágrimas tendem a descer e a rolar. Mas é por isso, porque nem sempre, eu fiz um vídeo esses dias, um Reels, justamente por causa desse posicionamento. Não é o melhor software que vende mais. Não é o melhor hambúrguer, não é a melhor batata. É o melhor posicionado. Se você se posiciona na internet, para quem você está sendo apresentado agora, talvez para ele já entenda que você é o melhor software, a melhor solução. E a única solução capaz de resolver a dor ou necessidade dele. Então, parabéns pela decisão. E fica a dica para você, empresário, não é o melhor software. Vai, Everton, conclui aí. É interessante, pô, isso que você mencionou. Se você for se basear no framework de crescimento, framework de gestão chamado Growth, né, ele tem os pilares. Né? Produto é um pilar. Um pilar. Aquisição é outro pilar. Aí vem retenção, monetização, né, ativação. São outros pilares de extrema importância que merecem a sua atenção. Então, assim, eu acho que é interessante esse framework porque você consegue ter uma visão ampla da empresa. Você enxerga ela em pilares. A pergunta é, o que você está fazendo para o seu pilar de aquisição nesse momento? Se não está utilizando digital para fazer aquisição de clientes, seja de forma com tráfego pago ou orgânico, não está fazendo ainda, né, por qual motivo? Né? Você precisa analisar isso. Né? E não só na aquisição de clientes que o digital ajuda, também na retenção também. Né? Para que você possa manter. E na ativação, inclusive. Então, assim, olha quantos pilares, né, que o digital está envolvido e ajuda a sua empresa. Então, assim, eu acho que você que é empresário de software, né, e está esperando, né, para poder tomar essa decisão, né, iniciar no digital, iniciar a parceria com o Acesse para que você possa ter alguém que já trilhou o caminho auxiliando vocês, que isso é de extrema importância, né? Você for desbravar esse mundo sozinho, né, igual o Tom mencionou, né, assim, foi complicado pra gente. Eu imagino. Né? Nós iniciamos sem especialistas
do nosso lado para poder, né, ajudar em nossas decisões. Então, tomamos algumas decisões, fizemos algumas estratégias que levou a gente a trabalhar de forma estressante, né? Sem arrependimentos, porque isso fez com que nós chegássemos até aqui. Vocês isso é começaram. maravilhoso. Vocês Fez começaram. parte Né? do processo. Mas, de fato, né, para o empresário de software que ainda não abriu os olhos para isso ainda, entendeu quão é importante você estar no digital e do lado de pessoas, né, que entendem do assunto para te auxiliar, não só na parte operacional, mas também na parte estratégica da sua empresa. Né? Então, assim, cara, eu não sei o que esse cara tá esperando, pra falar a verdade. Já era pra ter começado. Já entendeu? O melhor dia- Basicamente isso. O melhor dia foi ontem. O segundo melhor é hoje. É hoje, é o agora. Beleza? Léo, conclusão aí, Léo, sua, desse podcast, desse episódio. Fique à vontade aí. O que você tem a dizer para o empresário de software? É maravilhoso, né? Já comecei aqui falando, né? Que o segundo melhor dia hoje, né? É maravilhoso a gente poder ter esse tempo, tá? Com tempo de qualidade com vocês hoje, tá? A exemplo que vocês falaram hoje, e eu vejo que tem muito empresário de software que está sofrendo hoje, tá? Batendo cabeça hoje mesmo no mercado por conta de uma parceria estratégica, muito bem pontuado pelo Everton aqui. Tem vários canais, né? Vários pilares da sua empresa que precisa ser trabalhado, assim como a Era tem trabalhado cada pilar, e hoje hoje ela pode estar aqui, como foi falado aqui, né? Um sábado, né? A Era pode estar aqui nesse momento conosco. Os seus parceiros também, a gente tem relatos disso, a gente sabe como é que funciona um pouco da Era por dentro, né? Mas a gente sabe que os parceiros também, eles desfrutam dessa qualidade de vida, né? E é muito bom pra gente poder contribuir, tá? Não só com a Era, mas você, empresário de software, tá? A Acesso Digital, ela existe por um motivo, tá? O nome é Acesso porque significa conectar, tá? Acesso significa conectar, e Acesso tem um propósito, tá? De ajudar a tua empresa, ajudar você a crescer, e ajudando você a crescer, a gente ajuda os seus colaboradores a crescer, os seus representantes a crescer, o seu produto, e para soluções, né? Que tem pessoas que precisam das soluções, e para isso, né, você precisa se posicionar, tá? Então fica aí, tá? O meu recado para vocês. Muito obrigado, Era. Muito obrigado, Everton. Muito obrigado, André, Tom. Obrigado de coração mesmo. Eu sei quanto que vocês vieram aqui, o carinho que vocês têm conosco. A gente percebe isso no dia a dia, nos feedbacks, até para dar feedback, né? A gente percebe isso, e isso é muito importante pra gente, tá? Obrigado de verdade, tá? Gente, agradecer vocês também. Obrigado pelo prazer e o privilégio de ter vocês aqui, de ver o crescimento de vocês, e isso salta aos meus olhos, a alegria que eu tenho de ver a Era. Alguém que eu vi um dia numa salinha, hoje está atendendo todo o Brasil. Tem uma sede incrível, uma sede bacana demais. Você, empresário que tiver a oportunidade, você que é revendedor, tiver a oportunidade de conhecer a Era, conheça. Se você não quiser estar a um braço de distância e fazer uma chamada de vídeo, vá lá presencialmente, conheça os colaboradores, entenda o ambiente, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Eu vejo lá, sempre tem um parceiro lá batendo a porta e de surpresa, e até muitas vezes, né, para tomar um cafezinho. E, gente, muito obrigado. E final para você, empresário de software, se está procurando uma empresa especializada em marketing e vendas para empresa de software, você acaba de encontrar. A Acesso Digital quer ser para você esse braço de apoio, para que você esteja na frente do cliente certo, na hora certa e na velocidade certa. E você não precisa para isso ter o melhor software. A melhor solução, talvez, o software que você tem hoje já atende muito bem os seus clientes. E eu vejo muitos empresários procurando, eu não sei que parafuso você pretende apertar ainda no seu software, mas é necessário você ter novos canais de aquisição e canais de tração. E a gente tem a estratégia certa para você. A gente quer aprender o seu software, a gente quer falar do seu software da maneira correta e o seu cliente de forma que ele entenda. E se você está procurando um parceiro, você vai ter um botão em algum lugar aí para clicar. Se você está assistindo no YouTube, você vai curtir esse vídeo, vai compartilhar com algum empresário de software e você vai mandar uma mensagem, seja aí no canal,
E aproveita para seguir também a Acesso Digital no Instagram. Tá lá, acessodigital.com.br no Instagram. E você vai ter a oportunidade de falar. E eu vou te dar a oportunidade de falar diretamente comigo. O Léo vai ficar na parte da gestão de tráfego, mas no comercial você vai falar diretamente comigo. O Léo vai fazer a sua estratégia. Fale com o CEO. Bom, é isso. Gente, obrigado. E foi assim que finalizou mais um episódio do podcast da Acesso Digital para empresários de software. Gente, valeu! É isso. Volta aí.